Olá, meus queridos alunos do quarto ano, tudo bem? Como foi aí o feriado de vocês, dia 7 de setembro, né? Comemoração da independência do Brasil. Então, hoje, dia 8 de setembro de 2020, a nossa aula de História, nós iremos fazer uma revisão do nosso assunto da semana passada. Nós já comentamos bastante, vocês viram bastante coisas sobre a independência do Brasil, viram várias reportagens, viram a bandeira tremulando do nosso país, verde e amarelo, azul e branco. E que bom que vocês já conheciam a história do nosso país, não é? Que bom que vocês fizeram as atividades e continuam fazendo e vão continuar fazendo total dedicação. Como sempre, eu falo para vocês que isto é muito importante e muito importante também vocês estarem atentos a tudo que é explicado aqui na nossa videoaula, porque daqui a pouco é a nossa videochamada e eu quero que vocês deem a opinião de vocês, falem o que vocês achou da aula, comentem um pouco da aula, façam um resumo oralmente, além da atividade do livro ou do caderno, como vai ser solicitado. Vamos lá para a nossa revisão. O ciclo do ouro, como nós estudamos, que aconteceu no período colonial, no ano de 1530 até o ano de 1822. Esse ciclo do ouro foi o movimento do ouro, né? Como eu falei, o açúcar começou a cair em decadência, começou a diminuir, começou a cair aqui no Brasil, porque começou a ser plantado na Europa. Antes era em ênfase aqui no país, no Brasil. Como começou a ser plantado na Europa, então eles começaram a comercializar lá e esqueceram aqui de comprar o açúcar no Brasil, compraram em menos quantidade, mas eles começaram a descobrir o ouro aqui no nosso país, exclusivamente em Minas Gerais, certo? Pelos bandeirantes paulistas. Foram eles, como vocês viram aí, na página 55, nosso assunto está na página 54 e 55. Vocês viram nessa busca, os bandeirantes de São Paulo terminaram encontrando ouro. Foram eles que começaram a descobrir o ouro. Mas, como vocês sabem também, vamos ver aqui. Olha só, a mão de obra, o trabalho quem fez foi quem? Os escravos, os negros. Eles desempenharam todo o trabalho de descoberta do ouro. Na mineração, eles ficavam a maior parte do tempo com os pés dentro da água, com aquela peneira, que era o material do trabalho. Buscavam ali a mineração, minerando ali, até descobrir esse metal preciosíssimo que era o ouro. E levavam para os seus senhores, para os seus donos. Como vocês sabem, os escravos eram escravos, não eram livres, tinham os donos e levavam para ele. E isso era uma grande disputa, através da mineração nas encostas das montanhas, nos rios. E como vocês já leram, eles adoeciam por conta das doenças transmitidas através da água, muito tempo com os pés dentro da água. Em média, diz aqui no texto, que eles viviam 8 anos, apenas 8 anos em média, dependendo da idade que eles tinham e o tempo de trabalho deles ali na mineração. Mas também não era só a mineração o trabalho deles, né? A mineração era para a descoberta do ouro. Tinha os negros de ganho, vamos ver. A importância do papel do escravo de ganho para uma nova abordagem da escravidão. Na semana passada, na nossa videochamada, surgiram algumas perguntas. E eu vou tirar aqui um pouquinho das dúvidas de vocês. Tia, negros de ganho, vamos ver. Além de estar no nosso texto, que é preciso ler e prestar atenção na nossa aula, eles eram chamados de negros de ganho, porque tudo que eles vendiam no trabalho dele, olha aqui, ó. As mulheres vendendo frutas, outros tipos de mercadoria, os homens carregando alimento, ou tudo que eles faziam no seu trabalho. O resultado do seu trabalho eles ganhavam, né? O dinheiro não ficava para ele, porque se eu trabalho, o resultado do meu trabalho vai ficar para mim. Mas como eles eram negros de ganho e não eram livres, o que eles ganhavam com o seu trabalho era entregue para os seus donos. Por isso que eles eram chamados
de negros de ganho, e justamente tem aí no seu livro, a maior parte do que ganhava ficava para os seus donos, apesar de que quando tivesse muito tempo, se ele conseguisse ficar com alguma coisinha, poderia comprar a alforria, que era um documento que dava liberdade para os escravos, mas quando isso acontecesse, eles já estariam velhos e doentes e muitas vezes não tinham para onde ir e preferiam ficar nas fazendas e nas senzalas, porque iam para onde? Comer o quê? Então eles preferiam ficar dentro das fazendas e nas senzalas. Por isto, eles eram chamados de negros de ganho, certo, meus queridos? Olha aí só, a movimentação deles era nas encostas das montanhas também, além da mineração ali nas águas dos rios, eram também nas encostas dos morros, cavando para descobrir o ouro. Afinal, o nosso tema é o ciclo do ouro, o movimento do ouro, que era essa disputa tão grande para todos da época, né? Na época colonial. Olha só, Minas Gerais é uma cidade histórica, tem muitos ainda, preserva muitos monumentos, a história ali dos seus prédios. Quem já foi ou quem vai futuramente, se tiver a oportunidade de fazer uma viagem para Minas Gerais, ou até pesquisando mesmo na internet, dá uma olhadinha que tem muitos prédios, muita história, falando aí sobre esse aí passado que nós estamos estudando agora. Olha só, as ruas, muitas delas ainda preservam, que coisa interessante, o calçamento da época colonial, do período colonial. Olha os casarões, também são da época. Agora é claro que eles estão preservados, porque Minas Gerais é um patrimônio da humanidade, preservado pela Unesco, que é um patrimônio da humanidade, porque patrimônio histórico, porque conta a história do nosso país. Conta a história, vivenciamos e é uma história viva, né? Quando a gente vai lá ou vai pesquisar, a gente vê muitos casarões, a igreja, as casas. Olha só essa cidade, chamada de Tiradentes, lá em Minas Gerais. Ela tem a ver com a nossa história. Tiradentes foi o quê? Um inconfidente. Lembra dos movimentos nativistas? Foi ele que tentou, né, libertar o Brasil, mas não conseguiu. Na Inconfidência Mineira. Então a cidade recebeu, em homenagem a ele, recebeu este nome, Tiradentes, que fica em Minas Gerais. Olha ela, vamos ver outra. Ouro Preto, porque em Minas Gerais descobriu-se muito minério, este ouro, né? E muitos eles ficavam encobertos por um tipo de produto meio escuro. Depois de muitas lavagens, conta-se, né, a história, pesquisa, e também tem outras suposições relacionadas ao nome da cidade. Uma delas é esta, por isso que ela é chamada de Ouro Preto. É a antiga Vila Rica, onde se desenrolou a história de Tiradentes. É a antiga Vila Rica, hoje chamada de Ouro Preto, também em Minas Gerais. Olha ela, os casarões da época, certo? A igreja, veja só que não tem prédios. Muitos, não, você não está vendo aqui prédios modernos, são casarões da época, porque são preservados. Como eu falei, é um patrimônio histórico da humanidade, não é só do Brasil, preservado. Olha só que lindo, história viva. Diamantina, também Minas Gerais. Olha os casarões, gente, da época. Agora estão preservados, porque, como eu já falei, não vou cansar de dizer, é um patrimônio, então eles precisam ser preservados, porque conta a história. Olha os casarões, olha as ruas. Muitos não têm nem calçamento muito atual, porque quando os guias turísticos vão levar os turistas, vão contando, aqui foi onde Tiradentes passou, aqui foi onde descobriu o ouro, então eles vão mostrando. Olha as igrejas, tem muitas igrejas históricas. Tem também monumentos de Aleijadinho, que é um grande artista, né, da época, e ele tem muitos monumentos lá em Minas Gerais. Olha só, veja só que lindo. Então Minas Gerais, entre outras cidades do nosso país, mas como a gente está falando sobre a descoberta do ouro, eu quis trazer para vocês
essas cidades históricas e que falam Diamantina, porque descobriram também muitas pedras preciosas lá em Minas Gerais, certo? E a nossa atividade também vai estar no livro para fechar assim, esse assunto do nosso livro, com as atividades fechando do livro, na página 57 e 58, que você vai fazer relação com o texto, certo? Tem atividades que você vai olhar imagens, vai relacioná-las, dar as diferenças e semelhanças, como o nono, quesito, o décimo. O 11º tem algumas imagens aí mostrando como os escravos retiravam o ouro, explicar, você vai explicar. Mas tia, como é que eu vou explicar? Porque eu não vivi naquela época. Porque eu estou contando para vocês a história e porque vocês têm na sua mão uma fonte histórica que é o seu livro, certo? Só vai para a internet quando for uma pesquisa. Conto com vocês, então daqui a pouco também irei fazer a nossa chamada de vídeo para que vocês deem a opinião e expliquem um pouquinho da nossa aula, certo, meus queridos? Até a próxima aula e até daqui a pouco e um beijo!